Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Em Gênesis, Deus, mesmo após o pecado ter entrado no mundo, vai nos contando como homens apareceram na história humana e tiveram diante de si a piedade, ou seja, uma vida íntegra, como, por exemplo, Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus, e a Bíblia testemunha que eram homens justos, ou seja, alguém que, apesar de pecador, tinha uma vida que agradava ao Senhor, não que fosse sem pecado, mas que cultivava a piedade. Todavia, o homem, ele inclinado ao pecado, ele vai muitas vezes se deixando levar por esse pecado. Portanto, é sempre um desafio o viver uma vida piedosa, uma vida íntegra, uma vida agradável ao Senhor. E a Escritura, então, ela vem para dar este norte, para balizar, para enquadrar o homem naquilo que é bom. Esse é um dos propósitos da lei do Senhor. E entender que a lei quer que o homem viva de forma piedosa era muito importante para aqueles que a receberam. E o Senhor Jesus, como nós falamos, ele está citando a palavra do Senhor, citando a lei e mostrando que a aplicação dela era muito maior. O que Deus queria deles era muito mais do que eles estavam compreendendo e aplicando à própria vida. E nós vimos que talvez seja um dos mais fáceis de perceber a profundidade do mandamento, é não matarás. E Jesus mostrou para nós que não adianta não só tirar a vida, mas era preciso que o coração tivesse amor. Ou seja, o mandamento não matarás, ele mostra que Deus deseja que nas relações humanas haja no coração amor entre elas, de forma que não matem no próprio coração as pessoas. Mas chega no versículo 38, o Senhor Jesus então traz mais um mandamento e mais aplicações sobre o mandamento. E ele diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus está citando novo texto, novo mandamento. E nós vamos recorrer a ele, indo lá para Êxodo. No livro de Êxodo, Moisés, no capítulo 21, disse para Israel o seguinte: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. De forma que ele está dando a Israel uma lei que promovesse a justiça. Qual era o objetivo do texto olho por olho, dente por dente? O Senhor Jesus, ele vai trazer uma dimensão que parece estar muito além, inclusive, do próprio texto. Ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que ele quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dar a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Parece que nesse caso, Jesus está indo completamente contrário ao que fora dito. Na verdade, não. A grande questão é que o mandamento que Moisés deu, olho por olho, dente por dente e assim por diante, ele promove a justiça. Ele tem o propósito de fazer com que Israel fosse uma nação íntegra, justa, que jamais fosse guiada apenas pelo coração, mas fosse guiada pela palavra do Senhor. E nós podemos ver o entendimento desse texto em Tiago, capítulo 1, versículo a partir do 19.
Ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Observe esse versículo, o 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem é movido muito pelas emoções. E quando Moisés dá esta lei, uma lei que, na verdade, não é uma lei inventada, é uma lei que pode ser considerada muito mais antiga do que o Pentateuco, tendo em vista que é uma lei que reflete o senso de justiça. O propósito não era promover a vingança como alguns entendem, olhando para ela equivocadamente. Era promover exatamente o oposto, a justiça. Era chamar os homens à justiça, não serem guiados pelo coração, porque a ira do homem não promove a justiça de Deus. Ou seja, aquieta o teu coração, acalma o teu coração, porque existe justiça. Ou seja, seja guiado pelo que é justo, seja guiado pelo que é certo, seja guiado pelo que deve ser. Ou seja, não deixe o seu coração conduzir você, não deixe o seu coração dizer o que você vai fazer. Uma pessoa que perde outra por um assassinato, por exemplo, alguém que é enganado, alguém que é ferido, alguma coisa acontece porque alguém fez. Isso, principalmente no momento em que acontece, enche a pessoa, o sangue esquenta e emoções fortes passam a tomar conta do coração daquela pessoa. Se naquele momento em que aconteceu ela agir de acordo com suas emoções, ela com certeza vai fazer alguma besteira. Por quê? Porque ela está tomada por emoções. Então ela precisa ser conduzida à justiça, à certeza de que ela não é a justiça. As emoções dela não irão necessariamente fazer justiça. Ela precisa ser conduzida ao senso de verdadeira justiça. Davi chega até a dizer isso também no Salmo 37. Ele que passou por muitas injustiças, ele que foi perseguido, ele que foi muito maltratado, ele mesmo diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E veja que ele nos conduz exatamente para aquilo que Jesus fala nas aplicações desse mandamento, desse ensino, olho por olho, dente por dente. Ele diz: olha, entrega nas mãos do Senhor. O objetivo do mandamento, do ensinamento, era conduzir Israel à justiça, a realmente se entregar à justiça e, portanto, se entregar ao próprio Deus. Existe uma justiça, você não é a justiça. Você não é aquele que define o que é certo e errado, e muito menos as suas emoções irão conduzir você para o que realmente deve ser feito quando coisas ruins, erradas acontecerem nas suas relações. Ele então conduz: olha, entrega ao Senhor. Existe uma justiça.
Existe uma justiça real que julga toda a terra. O Senhor é essa justiça. Então, o que devemos fazer quando somos injustiçados, maltratados, quando nós, nessas relações humanas, vemos que as pessoas fazem o mal? O que a gente faz? Eles entrega nas mãos do Senhor. Como disse Davi, entrega, calma. A justiça será feita no tempo certo, tenha paciência, tenha paciência. Confie na justiça, confie naquele que julga retamente toda a criação. A criação ela não está solta, a criação ela não está perdida. Ela está sendo conduzida e governada por um Deus. Se nós dissermos que não existe justiça, então nós estamos dizendo que não existe um governo soberano, divino, sobre toda a criação. Mas há. Então, o que faz? Entrega nas mãos do Senhor. Pratique a justiça, entrega nas mãos do Senhor. E que a justiça seja feita do jeito que tem que ser feita, de forma que Deus seja glorificado. Isso é importantíssimo. O objetivo que o povo de Deus viva de forma justa é glorificar a justiça divina. Então, tudo tem que ser feito de forma que se manifeste o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Tudo tem que ser feito de forma que realmente reflita o caráter de Deus, que trata os homens, inclusive, desse jeito. Observe que a própria história da redenção mostra que muitas vezes os homens fazendo mal a Deus, mas quando eles se humilham, quando eles clamam, quando eles pedem misericórdia, Deus vai lá e atende, vai lá e socorre, vai lá e ajuda. Ou seja, Deus trata com piedade, Deus trata com integridade, com graça e misericórdia o tempo inteiro. Então, o objetivo de Deus está freando o coração do homem para não ser guiado pelas fortes emoções. É que ele seja guiado pela razão, pelo ensino do Senhor, seja guiado pelo um proceder que realmente é um proceder piedoso, de alguém que anda com Deus, como nós falamos, como Enoque andou, como Noé andou e outros mais andaram com Deus. Então, nós devemos entregar nas mãos do Senhor todas as coisas que nos acontecem. Não é que, por exemplo, o Estado não tenha um papel dentro disso, existe a lei, inclusive, mas o Estado mesmo tem que ser conduzido pela piedade. Ou seja, todas as relações humanas precisam ser conduzidas pela piedade e não pelo desejo tirano de corações ensimismados. Tem que ser conduzido pela piedade, para que a glória de Deus, a piedade de Deus, se manifeste na sociedade. E assim Israel deveria proceder. Isso faria de Israel um povo completamente distinto de todos os outros povos, porque teria na sua relação social, no seu julgamento, no meio da sua sociedade, teria a piedade divina, que analisa e julga retamente todas as coisas, inclusive agindo com graça e misericórdia diante das muitas situações que vão aparecendo em que nós merecíamos a condenação e Deus nos trata com compaixão. Então o Senhor Jesus mostra para eles que o objetivo de Deus não era simplesmente fazer com que o povo viesse a se vingar todas as vezes que acontecesse o mal. O objetivo de Deus era despertá-los para o fato de que a justiça divina é uma justiça piedosa, correta, íntegra, e o povo deveria refletir na integridade, na piedade dessa justiça divina que é perfeita. Então, você nas suas relações, lembre-se de como Deus trata a gente. Essa é uma referência perfeita, sempre. Como é que Deus trata a gente? Como é que Deus trata os seres humanos que Ele fez em sua relação com eles, considerando que são todos pecadores e que tantas vezes estarão clamando e clamando sem merecer, pedindo graça, misericórdia, e Deus trata com graça e misericórdia. Então lembre-se,
Porque a forma como Deus trata você, a forma como Deus trata a humanidade, com toda essa piedade, integridade, justiça, bondade, deve ser a referência para a sua relação social. Isso fará de você um instrumento para manifestar a todos como as virtudes de Deus são sublimes, para mostrar para todos a beleza do caráter de Deus, a beleza das virtudes de Deus. Isso com certeza glorificará o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. A certeza de que o Senhor nos trata com tanta compaixão, graça, piedade, ó Deus, conforta o nosso coração. Mas que isso seja mais do que o conforto. Seja, Senhor Deus, um modelo para nós, porque é assim que tu queres. Que nós, Senhor Deus, sejamos íntegros, justos, piedosos em todas as nossas relações. E jamais guiados pelas emoções. Conduzidos pela tua palavra, pelo teu caráter, que é o modelo perfeito para as nossas vidas. Portanto, eu peço, dá-nos entendimento sempre para compreender este propósito do Senhor e dá-nos graça para aplicar à própria vida o propósito divino. Que tua igreja, Senhor Deus, seja um exemplo de piedade na terra. Que nós, Senhor Deus, possamos ver um cristianismo exemplar, não apenas uma estrutura, não apenas, Senhor Deus, uma organização. Que o Senhor abençoe a tua igreja e que tudo isso seja para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.